Então ontem o que a gente começou a conversar, e eu comecei a falar para vocês, era sobre emagrecimento estético, né? Que é quando você quer melhorar o seu físico, que você quer melhorar, como o pessoal diz, que você quer melhorar o seu shape, montar o seu shape. Esse emagrecimento estético é razoavelmente diferente do emagrecimento terapêutico, do emagrecimento patológico, para quem tem a doença crônica obesidade. Se você não tem obesidade, então na verdade o que você está fazendo é emagrecimento estético. E isso é uma coisa que você tem que levar com cuidado, porque senão a estética, que é o objetivo final, ela não aparece. Por que não aparece? Porque boa parte das vezes você não perde sua gordura, você perde massa muscular, você perde o contorno do seu físico. E aí a coisa fica ruim. Porque quando você não consegue enxergar aquilo que você gostaria, o que acontece com o desânimo? Bate. E quando esse desânimo bate, tudo que você estava fazendo para conseguir melhorar o seu físico vira ao contrário e você deixa de fazer toda e qualquer coisa e começa a fazer tudo e qualquer coisa que você queria fazer, independente do que vai ter de efeito físico para você. Uma das coisas que as pessoas mais fazem na tentativa de emagrecimento é fazer exercício. E fazer exercício quanto? De muito, né? Então todo mundo não quer mexer na alimentação e faz aquela troca, que é uma troca meio que, tá, eu me submeto a fazer isso. É quase como se a gente falasse de um estágio da agonia, que é a barganha, né? Como que são os 4 estágios da agonia, né, que a gente fala? Primeiro, negação. Não, isso não pode estar acontecendo. Segundo, ira. Oh, isso está acontecendo, que porcaria, né? Tô puto da vida. Terceiro, barganha. Tá acontecendo, mas se eu fizer isso, então você me devolve o que eu queria? E o quarto, decatexis, quando a pessoa ela aceita a condição e aí ela procura formas de se acalmar em vez de resolver o problema. Então são 4 estágios da agonia e parece que o pessoal vive um pouco essa mesma didática dentro do que é emagrecimento. Primeiro, as pessoas não acreditam que elas estão naquela condição. Segundo, elas ficam iradas porque elas estão naquela condição. Terceiro, elas tentam fazer barganhas, né? E o exercício é a maior barganha de todos, né? Quando que a pessoa começa a emagrecer de fato? Quando ela atinge a decatexis, quando ela entende que aquilo é um estado e não uma condição permanente, e ela percebe que você consegue fazer o teu projeto, consegue atingir o seu objetivo de uma forma sustentada, coerente e consistente. Mas vamos falar da barganha, porque era o que a gente ia falar hoje. Como que funciona o exercício no emagrecimento? O exercício emagrece de verdade. Se você começar a treinar hoje, você vai emagrecer. Tem uma série de coisas que a gente tem que contar. Primeira coisa, o exercício ele acontece ao custo da função muscular. Isso quer dizer que toda vez que você faz exercício, você promove degradação muscular. Normalmente, pessoal, a gente degrada de 1 a 2% da nossa massa muscular diariamente. Isso quer dizer que alguma coisa entre 50 e 100 dias a gente está com uma musculatura praticamente nova. Quando você faz exercício, você acelera esse processo. Aí você fala, pô, mas isso daí é contraintuitivo, porque eu estou fazendo exercício, então teoricamente meu músculo ele tem que se formar mais. Exatamente isso. Para o músculo se formar mais, ele tem que degradar mais. Então você tem que detonar mais músculo para poder construir mais músculo novo. É como se fosse uma reforma. Não é como se fosse construir um prédio. Músculo, todo mundo pensa que vou construir um andar em cima do outro, assim, o músculo vai crescer indefinidamente.